Meus amados irmãos de palavra da fé ou de fé, temos fé no Senhor que nos ajuda a todo instante das nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, mas no capítulo 9, versículos 3 e 4, quando fala sobre escatologia, coisas que vão acontecer no futuro, que muitas vezes você diz assim, mas por que ler o livro de Apocalipse? Por que pensar no futuro? O livro de Apocalipse fala do futuro, mas nós vivemos um tempo que precisamos vigiar muito, porque o povo hoje só se prega prosperidade, uma vida boa, uma vida melhor aqui, sendo que não estamos proibidos de pensarmos em prosperidade aqui, mas precisamos pensar no futuro que está aí em jogo, a nossa alma, que precisamos prestar contas diante de Deus. No capítulo 9, versículo 3 e 4, diz assim: Da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Parece que aqui a situação ela é danosa e perigosa para os homens, tem a ver com a destruição dos homens. Então essa é a nossa preocupação aí com muitas pessoas que não se importam com a palavra de Deus e com a sua vida espiritual. Então o anjo, aqui que é o quinto anjo, ele toca sua trombeta. Aqui está falando de gafanhotos que receberam poder como de escorpiões da terra, e justamente para danificar não as ervas verdes, as coisas verdes, e nem árvore, mas aos homens. E que homens são esses? São homens que não tinham o selo de Deus. Você que está selado, você que está marcado por Deus, você não precisa se preocupar com essa situação, porque até mesmo eu digo que a igreja do Senhor, até lá, já foi arrebatada para estar com o Senhor. Mas essa danosidade aqui tem a ver com os homens que não tinham o selo de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que eles seriam atormentados por 5 meses. Olha bem, 5 meses. Será que esses 5 meses que fala aqui são de fato 5 meses? Nós não sabemos, né? Não podemos precisar nada com relação ao tempo, mas a Bíblia fala que são 5 meses. Já pensou? 5 meses sendo atormentados? Com essa peste aí que abalou o mundo, ou está abalando o mundo, o povo está realmente numa situação tão difícil, situação de medo, de pânico, por pouco tempo, eu acredito, né? Então,
vamos estar preparados com relação ao tratado de Deus. Então, Deus aqui, ele trata com os homens. Não pense você que esses homens políticos aí, vida boa, né? Esses famosos que estão aí, que não se preocupam com a salvação deles e nem tampouco em ver a necessidade dos outros. Então, o fim dessas pessoas será um fim terrível. Então nós vemos que o tratado de Deus é com os homens, é com pessoas. E nos versos sequenciais aqui do capítulo 9, nos fala dos gafanhotos que eram semelhantes aos cavalos preparados para a peleja. Peleja é guerra. Quando eu vejo aqui esta peleja, ou peleja da Bíblia, é guerra. Então, mostra aqui o modo estratégico de Deus de fazer essa guerra. Entendeu? Deus usando aqui gafanhotos, a semelhança de cavalos. Cavalos tem a ver com guerras. Então Deus tem o seu modo estratégico de agir em qualquer situação da vida ou na vida do planeta. E novamente aqui no verso 10 do capítulo 9, fala do castigo de Deus sobre os homens. Homens esses duros de coração, alma e espírito. Pois no verso 10, 21, diz ainda que eles não se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da prostituição, nem dos furtos. E lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, que você conhece muito bem, você e eu, nós conhecemos muito bem, a palavra de Deus diz que ficarão de fora os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos que proferem mentiras. Que a palavra de Deus diz que a parte deles é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Alguns podem até mesmo pensarem assim: que Deus é esse? Deus cruel, Deus carrasco, que quando se fala da justiça divina, nós presenciamos aí coisas ruins, coisas danosas, mas eu quero dizer para você, meu amigo, irmão em Cristo, que esse Deus cruel, que muitas vezes se fala que ele é cruel, que ele é carrasco, é ele que está te dando tempo de arrependimento, de você confessar os seus pecados, deixar o mundo, deixar as coisas do mundo e se recorrer a Ele, como naquela hora tão difícil que um dos ladrões que estava ali sendo crucificado com Cristo, ele se arrependeu dos seus pecados, pediu clemência a Deus, a Jesus naquele momento, e o Senhor diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então,
A sua decisão, ela é boa. Por que boa? Porque é uma decisão para sua salvação. No capítulo 9:16, vemos o número dos exércitos de Deus. No mesmo capítulo 9:18, mostra o tratado de Deus quanto aos homens que morrem, terça parte deles. Creio que essa expressão homens aqui, pluralizada, genericamente falando, mulheres e homens. E agora você pergunta: o que devo fazer para me livrar aí desses flagelos, me livrar dessa situação tão angustiante? Digo a você, amigo, abre o teu coração. Aceite a Jesus como seu Salvador. Abandone a idolatria. Por que abandonar a idolatria? Porque Deus não aceita outro Deus igual a Ele. Porque não existe. Não existe outro Deus igual ao nosso Deus. E é esse Deus que nesta manhã, nesse dia, eu apresento para a sua alma. Abrace o Senhor aí com a sua vida, com a sua alma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus te abençoe, em nome de Jesus.